Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Com grande satisfação, a gente está na reta final do nosso livro, chegando hoje no capítulo 87 do livro Religião dos Espíritos, aquele que durante todo a sua leitura aí que nós fizemos, ele fez menção ao livro dos Espíritos. E agora entramos aqui nas 4 últimas lições. Uma grande satisfação ter estudado sobre o livro dos Espíritos. É lógico que salteamos algumas questões, lemos algumas coisas, mas tem muito para ser lido. Então a sugestão que fica é para que continue a leitura. Hoje, vamos lá para o capítulo 87, que chama-se Contigo. Vamos ver o que ele nos traz. Contigo. A lei protege, o lar acolhe, a família une, o tempo concede, o ensejo faculta, a ação cria, o mestre orienta, o livro instrui, o trabalho habilita, a luta desbasta, a prova define, o hábito mecaniza, a experiência prepara, o título endossa, a dor avisa, a doença depura, a tentação experimenta, o obstáculo desafia, o amigo ampara, o adversário incentiva, o afeto nutre, o auxílio encoraja, a bondade abençoa, a fé sustenta, a oração fortalece, a morte examina. O mérito, no entanto, a fim de que recolhas novo alento e passagem para planos superiores, é problema contigo. E, em toda circunstância, depende da melhora que fizeres, buscando educar a ti mesmo, aprendendo e servindo, amando e perdoando, para a glória da vida ante a glória de Deus. Esse capítulo 87, Contigo, faz referência à questão 114 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec perguntou: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta: são os próprios espíritos que se melhoram. E, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. O que a gente tem para falar sobre isso? Sabe aquilo que a gente sempre fala da vida? Hoje a lição está nesse sentido aqui nos orientando. Porque o Allan Kardec, na pergunta que ele fez, ele perguntou se os espíritos já eram, apesar de saber que eram criados por Deus simples e ignorantes, ele perguntou se uns já eram criados bons ou maus por natureza. Ou ainda, eles se melhoram? Como que era essa condição? Porque a questão 114 está lá no início do Livro dos Espíritos. Então Allan Kardec estava iniciando o questionamento, estava depurando. E a resposta que vem é a que nós vemos e sabemos hoje, através dos estudos, de que, como eu já disse, todo espírito é simples e ignorante, foi criado assim por Deus. Para quê? Para que no decurso das suas vivências vá se melhorando. Mas, por outro lado, a gente lembra do quê? Do livre-arbítrio, que cada um tem o seu. E cada um escolhe o caminho a perseguir, o caminho a percorrer. E é aí que entra cada um na vida. Porque quantos de nós não passa a maior parte do tempo, da vida, do dia, do mês, do ano, reclamando? Enquanto outros, apesar das dificuldades, seguem caminhando, sabendo lidar com isso. Não estou dizendo de levar a vida de forma relaxada, relapsada, assim, eu tenho problema e não estou nem aí. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eles sabem lidar com a situação. É claro que aquilo os preocupa, é claro que aquilo deixa eles atormentados no sentido de preocupação, cautela com aquela situação pelas quais eles enfrentam. Todavia, não reclamam, não ficam praguejando, não fazem daquilo aumentar aquilo que já está ruim. É isso que a gente está falando. E isso quer dizer o quê? A maneira que cada um faz a sua leitura da vida. A maneira que cada um interpreta. Porque Deus nos fez iguais, principalmente na dor. O que dói em mim, dói em você, que a gente diz praticamente em toda a lição. Então, nessa nossa
semelhança, o que acontece? É como cada um vai fazer a leitura da vida. Vai ter aquele que vai dizer assim, a gente vem aqui só para sofrer. Enquanto vai ter aquele que vai sempre dizer que a vida é bela. E aí? Quem está certo, quem está errado? Isso não é uma questão de avaliação, mas sim uma questão de ponderação, uma questão de colocação em relação à vida. Como você leva? Ou você leva de uma forma pesada, ou você leva de uma forma difícil. Por quê? Porque quando desencarna, quando termina a vida desse corpo material e passa para o lado de lá o espírito, a essência, o que sobra? A mesma coisa. Não é porque morreu, a gente já está, sabe, a gente já é mais prático nisso, a gente já tem esse conhecimento, essa sabedoria. Não é porque morreu que virou santo, ou porque morreu que virou um demônio. Não é esse o caminho. O que se vivia aqui através dos pensamentos é como vai se viver do lado de lá. É isso. Então, se eu reclamo aqui, se eu fico praguejando a vida aqui, quando eu chegar do lado de lá, eu vou continuar do mesmo jeito. Só mudou a forma física, que eu não tenho mais, agora estou no espírito. Mas os pensamentos, quem pensa é o espírito. E o nosso cérebro processa tudo isso. Quando eu passo para o lado de lá, com esses pensamentos, como eu continuo a vida do lado de lá? Da mesma forma. Por isso que céu e inferno, a gente pode fazer desde já. Depende de como eu quero levar a vida. Então, é a dificuldade dessa compreensão do quê? Da mudança. Mas que mudança? Mudança de mim mesmo. A vida é assim para todo mundo. Todo mundo tem seus horários a cumprir, todo mundo tem seus deveres, tem sua família, tem suas dificuldades, tem suas contas para pagar, tem suas felicidades, tem suas satisfações, tem seus prazeres, tem seus hobbies, tem tudo. Então, compete a mim fazer uma avaliação de tudo isso e ver como eu quero levar a vida. Se eu quero continuar reclamando ou se eu quero levar a vida leve, dentro das minhas condições, dentro daquilo que eu interpreto da vida, dentro da leitura que eu faço da vida. E pode observar que muitas das vezes a gente diz assim, eu estou cansado. Eu estou cansado dessa vida, eu estou estressado, eu estou atarefada. E muitas vezes não é questão nem de cansaço físico, por esforço físico. É de tão pensamento ruim que a gente vem carregando, de tanta forma ruim de levar a vida, de não ter parado para se auto-introspectar, observar a si mesmo, como diz a questão 919 do Livro dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo. Parar para ver que todo mundo tem defeito, mas que todo mundo também tem suas virtudes. Não somos perfeitos, mas estamos no caminho da perfeição. Hoje sou imperfeito, mas amanhã posso me tornar perfeito, no quesito da moralidade. E é isso que nós estamos falando aqui. O Livro dos Espíritos vem falar isso. Então, se a gente vai levando bem essa vida, se a gente vai compreendendo tudo isso, não estou dizendo que tem que aceitar tudo. Devemos questionar as coisas que nos acontecem. Mas por que Deus, o que Deus quer me falar sobre isso? Isso que eu estou passando, esse momento difícil, esse momento doloroso, momento de luto, o que seja, momento de perda, o que seja. O que Deus quer me ensinar com isso? Qual a razão disso? Isso não é proibido, isso não é pecado, isso não é nada. Mas isso é que você está despertando interesse em saber por que as coisas acontecem. E não daquela forma que é assim porque Deus quer, como se fôssemos marionetes na mão dele. Então, a gente vai evoluindo dessa forma e a gente vai entendendo que relevar, perdoar, ser indulgente com muitas coisas, que é o que a gente aprende no Evangelho, vai ser o melhor caminho. Porque se colocássemos num mundo mais evoluído, com essa moralidade que nós temos, seria sofrimento também. Por que seria sofrimento também? Porque a gente não tem aquela moral mais depurada ainda. Por isso que eu passo por um mundo como esse. Por isso que eu vou enfrentando essas dificuldades e eu vou vendo que o meu comportamento pode ir se moldando, não sendo falso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu faço de fachada. Isso também não adianta. Seja autêntico. Faço o bem pelo bem fazer. Esse é o propósito. Faço o bem compreendido. O que é o bem compreendido? Eu compreendi que tudo aquilo que eu fizer de bom é o que eu recebo de volta. Não como recompensa também, como hábito. Veja no trecho do livro que ele fala, o hábito mecaniza.
Então se torna normal, natural. E é isso que faz o quê? O espírito melhorar. É isso que faz eu depurar, tirar aqueles conceitos antigos e ter a satisfação de fazer o bem. Mas isso tem que ser compreendido. Isso tem que levar, e eu tenho que levar comigo. Não adianta eu fazer, como a gente vai ver em outras lições, a troca com Deus. Deus não negocia com ninguém. A relação não é essa de negociação. Ó, eu vou fazer o bem, mas então eu vou para o céu. Você vai para o céu hoje, se você quiser, vivendo a vida que você vive hoje. Conforme a leitura que você faz da vida, conforme a interpretação que você faz daquilo que te acontece, pautado na orientação, pautado na palavra viva do Cristo, de entender que não há sofrimento que dure uma vida inteira, mas sim o aprendizado por aquele momento. É isso que a gente tem que começar a entender. Então, quem já percebeu que é relevar, perdoar, tolerar, como eu disse, ser indulgente é o melhor caminho, leva a vida mais leve. Aquele que fica reclamando, apontando, acusando, pondo defeito em tudo, criticando a tudo e a todos, tem as suas dificuldades. Mas cada um no seu tempo. Se até uma fruta tem o tempo certo de amadurecer, que dirá nós nesse quesito de aprendizado. E na sabedoria divina nos deu o livre-arbítrio para que cada um siga aquilo que deseja. Faça o melhor, conforme o melhor que você tem. Tá certo? E aí, qual a sua interpretação sobre o texto de hoje? Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem a gente tem encontro aqui de novo. Combinado? Até lá, um forte abraço. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.